Júpiter e Saturno fazem uma quadratura exata no dia de hoje, nessa segunda-feira, 19 de agosto. Júpiter transita no signo de Gêmeos e Saturno se encontra no signo de Peixes. Então, a quadratura desses dois planetas se refere a dificuldades, muitas vezes interna ou externa, que dificultam o nosso processo de crescimento e desenvolvimento intelectual consciencial. Quando a gente fala desses dois planetas num aspecto de quadratura crescente, a gente deve fazer a correlação do início desse ciclo planetário, que aconteceu dia 21 de dezembro de 2020. E naquele momento a gente estava passando por muitas dificuldades no aspecto coletivo, e essa conjunção ela deu início a um processo de desenvolvimento consciencial, de reestruturação, num olhar mais progressista, num panorama mais visionário, e coincide também, né, que na verdade coincide não, né, complementa com a energia de Urano em Touro, né? Urano é um dos regentes do signo de Aquário, assim como Saturno, e Urano tem essa relação com a quebra, com a ruptura de paradigmas, de estruturas, né, que traz assim uma certa estagnação, né, o apego, enfim, é aquele caos necessário para realinhar a ordem das coisas, né, ou para que a gente reveja questões relacionadas aos valores no coletivo. E é muito interessante, né, essa quadratura acontecer como algo que foi iniciado naquele momento, como se num aspecto coletivo a gente tivesse essa percepção do que é preciso fazer, né, nesse sentido, nesse movimento, né, mais visionário, mais progressista, mais fora da caixa, esse pensamento fora da caixa que nos propôs esse início de ciclo no signo de Aquário, né? E agora, quais são os caminhos que se apresentam, que estão de acordo com aquilo que eu preciso seguir para que haja crescimento, desenvolvimento, mas quais são as barreiras que eu enfrento, né, para seguir adiante daquele caminho que eu acredito que eu devo traçar, trilhar. Porque aqui, como disse, devem se apresentar, né, como bloqueios tanto internos como externos. Bloqueios internos, né, alguns padrões comportamentais que eu até então não havia identificado, e a possibilidade dessa lua cheia trazer clareza com relação a isso. Sentimento de culpa, impotência, vitimização, né, eu não posso, não consigo. E toda aquela dificuldade, muitas vezes, de assumir responsabilidade com relação àquilo que eu sinto, ou com relação a algumas justificativas que, na verdade, né, só autossabotam a nossa trajetória. E barreiras externas, mas que também remete a esses sentimentos por conta de gatilhos, de situações que a gente já vivenciou, né? Por exemplo, ó céus, ó vida, né? Eu fiz isso, a culpa é minha, né? Eu não devia ter feito isso, ou agora eu vou ter que arcar com as consequências dos meus atos, né? Estou impedida de seguir adiante do caminho que eu acredito que para mim, e fico muito vulnerável, né, aos ciclos repetitivos de escolhas, renúncias e esse looping mental, né, de quem fica muito no raso, a energia de Júpiter em Gêmeos. O positivo, acredito que dessa configuração é Mercúrio, que está juntinho ao Sol, né, então traz esse alinhamento, né, com relação ao que está sendo revisto, ao que a gente tem de percepção com relação às nossas verdades, aos nossos desejos, interesses e a ideia de quem de fato somos, né? Se estamos honrando, né, a nossa existência através das escolhas e renúncias que a gente faz diante da vida, né? E que tem como propósito um crescimento, tem como propósito o desenvolvimento pessoal, né? E essa libertação mental. Eu acho que é muito forte, né, a quadratura de Júpiter e Saturno. Na mitologia se trata de Cronos e Zeus, né? Zeus é filho de Cronos, destronou o pai, assim como Cronos destronou também o seu pai, né, que foi Urano. Então tem um ciclo de repetição, né, e a fé em nós mesmos e a ideia do crescimento na maneira de ver a vida, de perceber a vida, de julgar as situações, faz com que a gente destrone qualquer tipo de empecilho, impedimento, que acaba criando uma barreira que nos impede de seguir adiante aquele caminho que a gente tem como meta e objetivo.